A paz do Senhor Jesus para você, meu amado, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja em sua vida. Quero falar sobre disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Bom, Mateus capítulo 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, o que é esta disciplina? Porque a palavra disciplina significa que você deseja corrigir alguém para o bem. Em todas as situações bíblicas que Deus corrigiu uma pessoa, ele corrigiu com o intuito de resgatá-la, de buscá-la para o lado certo, para a salvação. Então nós temos aqui esse texto de cara que Jesus já fala: se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele juntos conversem sobre o pecado. Se ele te ouvir, você ganhou esse irmão e a igreja não precisa saber, ninguém precisa saber que houve um conserto. Você exorta esta pessoa para ela não fazer algo errado. Isso é uma disciplina exortativa. Isso cabe também nas ações do pai com o filho, do funcionário, do patrão com o funcionário, do funcionário com o patrão, do marido com a esposa, do diácono com o diaconato. Isso cabe em todas as situações. Se teu irmão, se alguém que você ama, se alguém que você deseja o bem e você mantém uma comunhão, e esta pessoa pecar contra você, ou você contra ela, vocês ali, os dois, nós, num grupo bem fechado, duas pessoas, resolvemos e consertamos. Aí ninguém mais precisa saber do pecado. Que coisa bonita que o Senhor Jesus dá. Que orientação bonita, que direção bonita Ele dá. Que coisa boa que é fácil de colocar em prática. Evita fofoca, evita você conversar no salão de beleza, conversar com outro irmão na igreja, sair por aí espalhando, ou que alguém te fez. Vai na fonte, você e aquela pessoa. E os dois, então, consertam estar aqui. Isso é uma disciplina, uma maneira de agir, um comportamento cristão que Jesus estava deixando claro no ensinamento para a igreja e também para os discípulos. E para nós, hein? Hoje, 2000 anos depois, isso é uma disciplina pastoral. Eu muitas vezes chamo uma pessoa, falo do erro dela e ela conserta. Eu coloco dois irmãos, um de frente do outro, e ali resolveu o problema, marido e mulher, e glória a Deus, e bola para frente. Mas tem um segundo passo. Vamos dizer que a pessoa não atendeu. Ele prometeu, quando estávamos ali conversando: ó, eu vou pagar essa dívida minha com você, eu não vou mais gritar com minha mulher, eu não vou fazer mais barulho no apartamento de cima, que vai prejudicar o apartamento de baixo, eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia que estava errado, falar mal de você. Aí exige uma punição. Aí já é a segunda ação, que está no versículo 16. Se, porém, ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Espera aí, o negócio agora, o rio agora vai engrossando. Então você vai ter que mexer, você vai ter que tocar na posição da pessoa, vai tocar também nas finanças. Isso acontece em equipe de futebol, acontece em empresas. No banco que eu trabalhava, que é uma caixa econômica, quando um funcionário errava, ele era obrigado a assinar um termo de advertência.
E se aquilo se repetisse, o mesmo erro, ele perdia o cargo de chefia, perdia a posição, perdia uma série de benefícios e assim deve ser em todos os níveis. Isso acontece até com presidiários. Se eles saem, não voltam dentro do prazo, se eles repetem o mesmo erro, há uma punição. Vamos supor um marido que prometeu não mais discutir, não mais errar, não mais se envolver com o celular, com outra pessoa, com uma secretária, com um amigo, com quem quer que seja, uma pessoa da igreja, e aí ele não emendou, ela não consertou, aí você chama 2 ou 3 testemunhas e você põe aquela pessoa no canto da parede, pressiona aquela pessoa, mexe na posição e mexe nas finanças da pessoa. Pode ser um filho. Um dia desse, um filho me procurou, pastor, por favor, pede o papai para ele amenizar, ele me deu uma disciplina. O que você estava fazendo, jovem? Você estava orando? Não, eu estava mexendo no celular com pornografia. Um menino de uns 15 anos. É mesmo? É. E o que seu pai fez? Ele me deu uma punição. 3 meses sem pôr a mão em celular. Eu falei, tá muito bom, muito legal. E aí, você está cumprindo direitinho? Tô, pastor, mas ele está um castigo para mim ficar sem celular. Então tá. E aí o pai dele, eu encontrei com o pai falou, pastor, é porque eu já tinha dado uma advertência para ele. Eu já tinha exortado e ele não consertou, não emendou, então eu puni, tá vendo? Então, além da exortação, o segundo passo é uma punição. A polícia faz isso. Os chefes e os patrões fazem isso. O marido faz isso. A mulher faz isso. Nós, pastores, o Conselho de Pastores e todas as associações de pastores, as denominações, têm também estas ações, porque o Senhor Jesus dá essa orientação. Primeiro você exorta, chama a pessoa para o lado certo, chama a pessoa para um conserto e assim vai na paz e na bênção. A pessoa emendou, consertou, não erra mais, glória a Deus, ninguém precisa saber. Mas ela pratica novamente o mesmo erro. Ela faz coisas erradas. Então agora exige-se uma punição. Isso é algo que precisa, é uma disciplina que pune a pessoa. Para quê? Para que ela emende, para que ela não continue fazendo coisas erradas. Mas tem uma terceira. Então, a primeira exortativa, a segunda é uma disciplina punitiva, tem uma punição, né? Mexeu no dinheiro, mexeu na posição, e aquela pessoa perde privilégios, perde privilégio. E a terceira, pastor Jorge, qual é a terceira? A terceira é a amputativa. Puxa, aquela pessoa não se emendou, não consertou com a exortação, ela foi punida, mas ela agora não ouviu, está aqui, olha. E se não atender, então você torna público aquele pecado. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Puxa, agora é uma amputação. Agora o pecado já se tornou público. Agora não é um negócio entre eu e aquela pessoa ou entre 2 pessoas. Agora o negócio já avolumou-se, já não é... Você imagina, vamos supor que aquela igreja tenha 200 pessoas. Poxa, 200 vão saber. Mas com mais 5 de cada família, 5 vezes 2, não, vai ser igual a 10. Então, 10 vezes mais. Então, 200 pessoas irão se tornar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Está aqui, olha. E se não atender, diz-o a igreja. E se for uma igreja de 1.000 pessoas? Aí você pode imaginar, tá vendo? E se for uma igreja de 100.000 pessoas? E se for uma igreja como a da Coreia do Paul Yong-Soo, que são 500.000 pessoas, que há um tempo atrás tinha esse número lá na igreja. Aí, 500.000 pessoas multiplicados, hein? Cada 5 na família, quantos milhões de pessoas? Quantos milhões de pessoas vão saber do pecado?
Esse é o problema. Então, na primeira ação, exorta, chama, e a pessoa não pratica mais, e aí tem que se considerar. Então, tem que se levar a sério. A segunda, a pessoa agora está ali e não obedeceu, então vem uma punição. E agora a terceira, tem que ser algo público, e se ela não obedecer de forma alguma, além da igreja saber, corta aquela pessoa da igreja. Meu irmão, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele exorta, uma pessoa é obrigada a sair da igreja, ela é obrigada a se retirar da igreja, porque ela estava mantendo um relacionamento com a madrasta. E o apóstolo Paulo fala assim, mas como é que pode alguém, um pecado tão sério, dentro da igreja e todo mundo achar que está tudo bem? Aqui na Getsemane, eu posso te dizer, nós não passamos a mão na cabeça de nenhuma pessoa que comete erros. O que pode acontecer é que muitas vezes a pessoa parou o pecado, ela parou aquela ação. Agora, você que está nos assistindo, pode saber que mais cedo ou mais tarde nós chegaremos no ponto crucial, que é a recuperação desta pessoa, ainda que seja no último ato da vida. Judas, em João capítulo 12, quando Jesus foi na casa de Lázaro, Marta e Maria, Judas, ele vê Maria derramar um perfume em Jesus, enxugar com os cabelos ali os pés de Jesus, ela derrama. Judas, ele diz, por que não se vendeu? Por que não transformamos esse perfume que valiam 200 dias, 300 dias de salários, 10 meses de salário, porque seria um perfume que hoje custaria uma média de 10 mil reais, por que nós não vendemos e transformamos em cestas básicas? Não é porque Judas tivesse amor pelos pobres. Está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 6. Então você vai ver, é porque ele era ladrão. Então Jesus deu N oportunidades. Jesus fala, deixa ela fazer isso, Judas. Não intrometa nisso, Judas. Até o último dia, quando Judas não emendava, aí foi feita a amputação. Quando Jesus fala com ele, vai e faz o que você tem que fazer. Já que você é um traidor, já que você não conserta, já que você não quer nada comigo, então você vai e olha, acaba com a tua vida. Faz o que você quiser. E a Bíblia diz que Satanás entra em Judas. Não foi um demônio, o próprio Lúcifer entrou em Judas e logo depois Judas estava morto. Segundo a Bíblia, em Atos capítulo 1, ele estava com o seu ventre todo esparramado. E até hoje, quando vamos em Israel, tem um lugar que dizem ser o que foi comprado com o dinheiro da traição de Judas. Então, essas três ações, elas visam recuperar uma pessoa, nem que seja no último segundo da vida. Então, primeiro eu exorto, chamando para o certo. Segundo, eu dou uma punição, e se a pessoa não emendar, não quiser, o único jeito é amputar. Para que, quem sabe, como diz o apóstolo Paulo, o espírito, a carne seja entregue para Satanás esbofetear, arrebentar, mas quem sabe no último segundo a pessoa poder consertar a vida com Deus. Você que está me assistindo, eu tenho certeza que se você está numa prática de pecado, Deus pode usar essa palavra para que você pare, né? Porque o apóstolo Paulo diz, é necessário que aconteça essa exortação, esta punição e até essa chamada para uma possível amputação, para que esse corpo seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no último dia, no último momento. Quem sabe a pessoa ali, na hora de um incêndio, na hora de uma morte, no CTI, ela então conserte com Deus. Em todos os aspectos, o Senhor Deus não quer que nós permaneçamos na prática do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Como John Lennon diz, se errar o alvo é pecado, então eu peco, porque eu errei o alvo. Jesus era tudo na minha vida e Jesus deixou de ser o tudo, né? Quando John Lennon disse, nós os Beatles somos mais
populares do que o Senhor Jesus Cristo. Então, porém, você vê que aí os Beatles logo depois entraram numa decadência moral, espiritual, material e acabaram se dissolvendo. Um conjunto que era extremamente o maior sucesso, acabou. Hoje só resta uma sombra do que eles foram um dia. Então você que está me assistindo, que está me ouvindo, veja se essa exortação minha acha lugar na sua vida. Você para o pecado. Veja se a punição que você recebeu também paralisa. E veja se vai ser necessário, além da igreja, tomar conhecimento do seu pecado, você ser amputado e Satanás ter acesso a você. Dá tempo de parar. Dá tempo de parar. Por isso que você ligou esse aparelho de televisão, por isso que você está ouvindo pelo rádio, você está aí na internet, está ligado nesta mensagem. É porque Deus quer salvar você dessa situação de pecado. É porque Deus quer que você conserte com Ele. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pelas N oportunidades que o Senhor já me deu na vida. Quantas vezes eu fui exortado, eu pude parar a minha trajetória de morte, porque o Senhor usou a vida de alguém para me livrar. Que eu esteja sendo um instrumento na vida de pessoas agora também. Eu te abençoo e declaro que se confessarmos os nossos pecados, como está em 1 João capítulo 5, Ele, o Senhor, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Que Deus te abençoe, te guarde hoje e para sempre. Amém. Koinonia, Seminário Teológico, Escola de Profetas. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica, estrutura sólida, programa acadêmico inovador, corpo docente qualificado, direcionamento vocacional, transformação pessoal, programa de formação pastoral. Informações pelo 31 3448 9849. E-mail escolacoinonia@hotmail.com. Matrículas abertas para 2020. Koinonia, Seminário Teológico, Escola de Profetas. Uma realização da Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Vai estudar aqui também. Teremos ainda 2 programações especiais. O Congresso de Carnaval da Juventude Getsemane, que acontecerá de 22 a 26 de fevereiro. Faça hoje mesmo a sua inscrição, as vagas já estão no fim. E no Templo Sede, dos dias 22 a 26 de fevereiro, acontecerá o Congresso Aliança Radical, para você e toda a sua família. Participe, a entrada é franca. Você, mulher, não pode deixar de participar de um evento preparado especialmente para você. A Conferência Everlast Woman 2020. Faça hoje mesmo a sua inscrição, que já está no segundo lote, pelo site www.everlastwoman.com.br. Os dias serão 20 e 21 de março, mas fazendo a sua inscrição hoje, você ganha o bônus pré-conferência, que acontecerá no dia 13.